Vamos lá, meu quarentenado primeiro ano. Sejam bem-vindos à TV Rosa de Saron. Como prometi, nessa segunda aula sobre cinemática, nesse período de quarentena, nós teremos uma imagem melhor. Promessa é dívida, aí tá. Demorou um pouquinho, mas tá aí a imagem melhor. Cara, no próximo vídeo eu já vou te trazer um áudio melhor do que esse, tá? Então, só aguardar que as coisas estão melhorando. E assim, a gente vai continuar o nosso bate-papo sobre cinemática, ok? Continuar aquilo que nós já começamos em sala de aula, só que agora falando sobre o movimento uniformemente variado. Mas antes de continuar, eu queria te pedir o seguinte: esse vídeo ele fica disponível no canal TV Rosa de Saron, que você deve se inscrever, ligar as notificações do sininho e acompanhar os vídeos que saem toda semana, não é? E também aqui embaixo você consegue ver aqui o meu canal, né? Então vou te pedir para fazer o mesmo. Vai lá, te inscreve, liga as notificações, compartilha com teus amigos e vamos que vamos continuar nosso bate-papo sobre cinemática, tá beleza? Então, vamos lá. Então aí na tela você tem aí a representação de um movimento uniformemente variado. Então como é que funciona? Então você tem aqui, ó, essa bolinha, ela desce por essa rampa e você percebe que no primeiro momento, no primeiro instante, ela anda X, depois ela vai andar 3x, 5x, 7x, 9x e assim vai. Cara, entenda, em cada intervalo desse, ele gastou a mesma quantidade de tempo. Vamos supor que 1 segundo, tá? Mas aí se ele anda cada vez mais gastando o mesmo tempo, isso quer dizer que ele está ficando mais veloz. Isso quer dizer que ele está ficando mais rápido. Então, nós temos um movimento cujo espaço não é mais proporcional ao tempo, cujos deslocamentos não são mais proporcionais ao tempo. Então, o que vai ser proporcional ao tempo? O que vai fazer esse corpo? Nós temos aqui, ó, que no primeiro instante ele tem uma rapidez. Depois essa rapidez aumenta, e o aumento da rapidez, esse aumento sim, ele é constante. Tudo bem? Então tem um movimento que eu vou classificar como movimento uniformemente variado, não mais um movimento o deslocamento é proporcional ao tempo, mas sim o aumento da rapidez ou a diminuição, ou melhor, a variação de rapidez, essa é proporcional ao tempo decorrido, tudo bem? Então, todo movimento que ocorre com uma aceleração constante e não nula é denominado movimento uniformemente variado. Como assim, Fábio? O que é uma aceleração? A aceleração é a taxa com que a velocidade vai aumentar ou diminuir, dependendo de como é o comportamento do sinal dessa aceleração, certo? Vamos acompanhar mais à frente, que aí fica tudo muito mais simples, muito mais fácil de entender. Mas vamos lá. O movimento uniformemente variado é aquele movimento que possui uma aceleração. Essa aceleração ela é constante, a variação da rapidez ela é constante e ela possui variação de velocidade proporcional ao tempo. No movimento uniforme você tem a variação das posições ou deslocamento proporcional ao tempo. No final desse vídeo você vai acompanhar, você tem lá um tagzinho onde você pode retomar a primeira aula, tudo bem? Isso pelo canal Professor Fábio Costa. Agora que temporariamente está sendo chamado de área de quarentena. Mas no Rosa de Saron, provavelmente você consegue achar lá na playlist também esse primeiro vídeo, tá? Então vamos continuar. Aqui, olha, como é que funciona a primeira função horária? Nesse vídeo, o nosso objetivo é estudar apenas essa função horária, que é a função horária da velocidade. Tudo bem? Então, olha só, a aceleração é ΔV sobre ΔT. Tudo bem? O que é ΔV? É velocidade final menos a velocidade inicial. Esse ΔT eu vou passar para o lado da aceleração, ficando a aceleração vezes o tempo é igual a ΔV, que é V final menos V inicial. Tá, beleza. O que eu vou fazer? Esse ΔT, ele é o tempo que você vai demorar para percorrer alguma coisa. Mas nós já fizemos isso lá no laboratório, onde nós utilizamos o experimento de cinemática e sempre utilizamos um cronômetro. E na hora que nós usamos o cronômetro, o tempo
tempo inicial sempre é 0. Então, eu vou colocar no lugar de tempo inicial, 0. No lugar desse meu ΔT, tempo final, tempo inicial, no tempo inicial eu coloco 0. Então, vamos ter V menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo final, tá? Só isso. O que eu faço com esse V0? Esse V0 ele está negativo, ele vai passar para o outro lado da minha equação positivo. Então, teremos V igual a V0 mais AT. Vamos lá. Isso é uma função. É uma função bem com cara disso aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Vou botar a canetinha. E você aprendeu lá com o professor Rafael, você deve ter aprendido isso aqui, ó. Y é igual, parece um X, mas é um Y. A X mais B. Ok? Esse X, ele é um dos meus eixos cartesianos. Tudo bem? E aí, o que acontece? Quem é que faz o papel do X? É o tempo. O tempo, ele assume o papel de X. A aceleração é esse cara aqui. O B vai ser quem? A velocidade inicial. Tudo bem? Ou seja, esse cara, se eu pegar um gráfico, esse cara, ele consegue cruzar ou cortar esse eixo aqui vertical. Tudo bem? O tempo é o eixo horizontal. Tá certo? E o Y, que é a velocidade, vai ser esse eixo aqui, muito parecido com aquele gráfico, com o último gráfico que nós vimos no outro vídeo, no anterior, tá? Então, vou apagar aqui e vamos continuar a nossa análise. Olha aí como é que fica o nosso gráfico dessa função. Toda função gera um gráfico. Não te esquece disso jamais. Toda função gera um gráfico. E aqui nós temos o gráfico de velocidade em função do tempo. Só que no primeiro momento, a minha aceleração, olha, ela está positiva. Se a aceleração está positiva, quer dizer que o gráfico ele é ascendente. Tudo bem? Nesse primeiro momento, você tem o V0 positivo. Depois você tem o V0 negativo e um V0 que, diferente do outro vídeo, no outro vídeo nós falamos que no momento em que o gráfico está bem aí, quer dizer que o objeto está na origem. Nesse caso, não. Ele está em repouso. Tudo bem? Ele está em repouso. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Então, vamos lá. Aqui está em repouso, aqui ele está com uma velocidade positiva, ele está se afastando do referencial, e aqui está com uma velocidade negativa, ele está se aproximando do referencial. Aí o que vai acontecer? Esse cara ele vai aumentando sempre sua velocidade, esse cara também vai aumentando sempre sua velocidade. Mas esse aqui, olha, ele cruza o eixo do tempo, isso quer dizer que ele inverte o sentido da trajetória. Exemplo, quando você arremessa um objeto para cima, esse objeto cai, não é? Por quê? Porque ele tem uma aceleração agindo no sentido oposto da velocidade. Isso vai fazer com que o meu movimento seja do tipo retardado. Essa definição nós já vimos em sala de aula antes. O movimento acelerado é aquele com a aceleração positiva, o retardado com a aceleração negativa. Então, eu retardo o movimento. E aí, o que vai acontecer? Em um momento, ele vai ter que zerar a velocidade. Então, se ele está negativo, isso quer dizer que ele está se aproximando do referencial para depois ele começa a se afastar do referencial. Vamos tomar como exemplo aqui um salto de bungee jump. Se você tem o chão como referência, você vai aproximar, mas no momento em que aquele elástico estica, ali existe uma desaceleração que vai fazer com que você desça, mas o elástico está te puxando para cima, te desacelerando, até que você vai entrar em repouso e inverter. Você vai voltar para o ponto de origem. Tudo bem? Então, cuidado com a análise desse gráfico. Esse outro é muito parecido, só que ao invés de ter uma aceleração, uma velocidade positiva, uma aceleração positiva, você tem uma aceleração negativa. E aí isso vai fazer com que a velocidade reduza. Olha lá, esse caso aqui é bem parecido com o arremesso. Você jogou um objeto para cima, ele tinha velocidade positiva porque está se afastando de ti, e aí chega uma hora, ele para, inverte, ela fica negativa e ele começa a cair.
Tudo bem? Então, cuidado com essas análises gráficas. Dúvida, tu pode deixar aqui na descrição do vídeo. Tu pode também colocar no dia das nossas aulas do Zoom. Professor, não entendi aquela aula tal. Coloca no chat, manda no grupo também. Não tem problema não. Tudo bem? O importante é tu não parar e tu continuar estudando, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ele partiu da origem e foi com uma aceleração negativa e depois ele já partiu com uma velocidade negativa, aceleração negativa, a velocidade se tornou cada vez mais negativa, ok? Vamos seguir? Propriedades gráficas. Quando você tem esse tipo de movimento, onde você tem a velocidade em função do tempo, perceba, no movimento uniforme, esse gráfico aqui, ele ficava numa reta horizontal. Aqui não, aqui ele ou cresce ou decresce. Em ambos os casos, o que eu acho? Lá no movimento uniforme, eu pegava a tangente do gráfico e a tangente do gráfico era a própria velocidade. Agora não. Agora a tangente do gráfico, ela significa aceleração e a área desse gráfico aqui me revela o quanto há de deslocamento, porque é movimento, então tem deslocamento. Como eu acho deslocamento numa função que não fala nada do deslocamento? Simples, só você pegar a área do gráfico, ok? Então, se liga aí. Aconselho você estudar área de figuras geométricas, porque nós vamos precisar na outra aula para falar sobre a segunda função horária do movimento uniformemente variado. Tudo bem? Então, aqui, olha, eu pego, nesse caso, a figura formada de um tempo, vamos supor, de 2 até 5 segundos, formou um trapézio. Tudo bem? Então, você tem base menor, base maior, a altura, e a fórmula é base maior, base menor, vezes a altura, dividido por 2. Nesse caso aqui, a área está acima do eixo do tempo. Aqui você tem uma área abaixo do eixo do tempo. Se essa área está abaixo do eixo do tempo, quer dizer que ela é uma área negativa, porque um elemento dela é negativo. Então, ela toda vai ser negativa. Nesse outro caso aqui, você tem uma área positiva. Vamos lá. Então, aqui você tem uma área positiva e tu vai ter que somar com uma área negativa. Vamos supor que esse instante aqui seja um instante 5 segundos. Esse instante aqui seja um instante 8 segundos. E você quer saber quanto o cara deslocou de 3 até 8 segundos. Perceba, se aqui você tem 3, você tem uma aceleração constante, então provavelmente esse tamanho aqui deve ser o mesmo tamanho desse aqui. Por quê? Teorema de Tales. Porque esse tamanho aqui foi igual a esse daqui. Tudo bem? Então, por teorema de Tales, nós deduzimos que esses tamanhos são iguais. Então, você vai ter uma área positiva e uma simétrica negativa. Então, um número somado com seu simétrico vai dar 0. Ele não deslocou. Pessoal, mas ele se movimentou. Eu não estou dizendo que ele não se movimentou. Ele foi e voltou para a mesma posição com uma velocidade modificando o tempo inteiro. Agora, com quanto ele foi e quanto ele estava quando voltou, provavelmente ele vai estar com a mesma velocidade. Mas, enfim, esse é um problema que você encontra lá na nossa segunda lista, tá? E aí, nós temos aqui um clássico exemplo de movimento acelerado e um outro de movimento retardado. Tudo bem? Então, por hoje nós encerramos essa aula. Acompanhe o vídeo da primeira aula, acompanhe o próximo vídeo, nós vamos falar sobre ainda o movimento uniformemente variado, mas a função horária agora da posição. Tudo bem? Não esquece de te inscrever nos dois canais, no meu e na TV Rosa de Saron. Divulga isso daí para os teus amigos que estão faltando. As aulas do Zoom são super importantes e eu estou fazendo frequência, tudo bem? Então não te esquece, se puder, fique em casa. Aliás, não tem por que tu tá na rua, tudo bem? Então tudo que tu vai precisar tá aí na tua casa. Estuda, beleza? Então, fim de papo por hoje, meu pequeno quarentenado.